Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de quinta-feira é A Vinda do Filho do Homem. Essa história, irmãos, esse relato, isso aqui sucede os eventos que falamos anteriormente sobre os sinais que, digamos que assim, que anunciavam a volta de Jesus. E de forma específica aqui agora, quando é dito assim, que grande evento é descrito nesta passagem? Bem, o grande evento, na verdade, é a volta de Cristo. Mas os sinais que antecedem isso. Em 1790 foi a queda das estrelas, ou o terremoto. 1833 foi a queda das estrelas. Então, assim, esses eventos, quando Jesus chegou a descrever que haverá terremotos, já as estrelas cairão, todos eles aconteceram. Agora, a única coisa que falta de fato acontecer seria alguns eventos que a gente poderia dizer para o tempo do fim de fato se concluir. Entre eles, o fechamento da Porta da Graça. Só que o fechamento da Porta da Graça, ela vem posterior àquilo que nós conseguimos, quando nós entendemos como uma ordem mundial. Ou seja, o decreto dominical irá acontecer, onde todas as pessoas serão obrigadas a trabalhar no sábado. E aí vai fazer valer a fé de cada um. Nesse momento, irmãos, a Porta da Graça ainda estará aberta. Então o povo terá um estalo, ou seja, um anúncio de que as coisas estão bem perto de acontecer, porque em seguida haverá uma perseguição em prol dessas coisas. E posteriormente, quando isso de fato acontecer e a Porta da Graça vier a fechar, a Porta da Graça se fechará anterior ao período das pragas. Ou seja, quando as pragas caírem, é uma evidência que a Porta da Graça se fechou, porque agora não haverá mais chance, mais oportunidade de salvação. E esse evento glorioso irá de fato ser confirmado. Cristo voltará em breve. E é interessante, né? Porque nós, como adventistas do sétimo dia, temos esse nome com esse propósito. Adventistas porque cremos na esperança do retorno de Cristo. E do sétimo dia, porque nós reconhecemos que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Esse nome, irmãos, ele teve origem no período de 21 de maio de 1863. Então, quando veio surgir organizadamente, de forma organizada, a Igreja Adventista. Nesse período, a igreja existia já com pelo menos 3.500 membros, mais ou menos até então. E houve ali várias discussões sobre o título que seria dado, o nome que seria dado à igreja. Então, considerando que ela veio de um desapontamento, embora não a igreja, né, o movimento, porque o movimento foi em 1844. 1843, 1844. Então, quando as pessoas falam assim, a Igreja Adventista marcou a data da volta de Cristo, não. A Igreja Adventista só veio surgir 20 anos depois. Mas, de acordo com esse desapontamento, e as pessoas aguardavam essa vinda, ele também foi extraído do movimento do Advento que levou a essa expectativa e essa crença. Não foi a igreja que marcou data, foi um movimento que se uniu de várias pessoas, de várias denominações, nos quais o próprio Guilherme Miller, né, fazia parte delas, ele era metodista. Muitos batistas também se aliaram ao grupo, então veio a ocorrer aquilo que nós conhecemos como o grande desapontamento. E posteriormente a isso veio agora o nome oficialmente, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse evento aqui, irmãos, que está relatado na Bíblia, tanto em Paulo, em 1 Tessalonicenses, em 2 Pedro, no capítulo 3, e também na carta aos Coríntios, capítulo 15. Mas deixa eu falar só um pouco para vocês sobre o que está descrito no capítulo 4 de Tessalonicenses. Quando Paulo começa a escrever para um grupo de Tessalônica que estavam ali perdendo as pessoas que morreram, né? Quando ele começa a dizer assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Aí ele começa a falar agora sobre a volta de Cristo. Ao ressoar a última trombeta, a voz do arcanjo. Nesse momento que ele escreve essa carta, ele endossa a volta de Jesus, dando ênfase de que a volta de Jesus seria a única maneira, ou seria a única manifestação onde vão se unir os grupos que de fato se salvaram, tanto os justos mortos quanto os justos vivos. Logo eu entendo que nessa frase de Paulo, nessa carta de Paulo, ninguém recebe a recompensa quando morre. Porque ele fala assim, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ao encontro com o Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo descreve que esse evento glorioso entre a recompensa
dos que morreram em Cristo, como também a transformação dos vivos, ou seja, o arrebatamento, só ocorrerá na volta de Cristo. Eu respeito aqueles que consideram o arrebatamento secreto ou acreditam nela. Biblicamente falando, esse é o único texto que fala de arrebatamento real no Novo Testamento. Quando o texto lá no livro de Gênesis faz menção sobre Deus tomou Enoque para si, o tomar para si, de fato, é uma expressão de dizer ele o arrebatou para ele. Mas aquilo aconteceu somente com Enoque. E de acordo com Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que ele foi arrebatado na presença de justos e ímpios. Quando fala assim, e não se achou mais, é porque ele foi procurado. Mas ele foi procurado por algumas pessoas que, na verdade, sentiram sua falta, sua ausência. Mas ele não foi arrebatado secretamente. O próprio Elias, que também foi arrebatado, ele foi arrebatado na presença de Eliseu. Então a gente entende aqui que o arrebatamento, no fim dos tempos, irá acontecer somente depois da ressurreição dos justos mortos. Paulo aos Tessalonicenses deixa isso muito claro. Então não tem como crer que haverá um arrebatamento secreto antes de Cristo volte. O arrebatamento, de fato, acontecerá quando Cristo vier, quando os justos mortos ressuscitarem, então os dois grupos se unem. E aí o texto fala, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E é com essas palavras que Paulo termina a sua carta, dizendo assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus, portanto, nos auxilie, irmãos, e que essa palavra seja de fato conforto para a nossa vida. A vinda do Filho do Homem virá. Tudo isso que estamos vendo, como Pedro aqui descreve, né? Aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, irá ter um fim. E Cristo voltará para nos resgatar, para estarmos com Ele para sempre. Glória a Deus por essa causa. Cristo veio a este mundo, morreu neste mundo, salvou este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, portanto, nos abençoe. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado por essa tão grande esperança da volta de Cristo. E nós possamos viver para essa esperança com a certeza de que estamos fazendo da nossa fé bom uso para que essa promessa se realize em nossa vida. Pai, perdoa nossos pecados e nos prepara cada dia mais para a Tua breve volta. Dá-nos um bom restante de dia e permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.